Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51. Nós tratamos desse texto superficialmente, ou não com toda a profundidade que é exigido numa das nossas lives. E eu quero tratar com você hoje com mais vagareza, com mais profundidade, porque nas lives nós fazemos exercícios devocionais, O Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases de sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos mais uma vez pedir ao Senhor que fale ao nosso coração essa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos agora diante da Tua Palavra mais uma vez. Ó Deus, a Tua Palavra que é santa, que é perfeita, a Tua Palavra, Senhor, que é poderosa, que discerne os pensamentos. Ó Deus, e rogamos ao Teu Espírito que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito ilumine, Senhor, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, entender a Tua voz, entendermos aquilo que o Senhor requer de cada um. Nós queremos Te suplicar esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, é um tempo muito delicado, é um tempo em que nós certamente veremos retratado na história como um momento de tragédia, um momento em que as circunstâncias, elas efetivamente caminham para que lá na frente, quando os historiadores forem tratar disso, nós percebamos o tamanho de tudo isso que aconteceu, as verdades, as mentiras que foram ditas, certamente isso tudo, porque hoje nós nem sabemos, efetivamente, na sua totalidade, o que está acontecendo. Nós tratamos assim, esse tempo como um tempo duro, um tempo em que conversávamos aí agora há pouco, a gente sente saudade, dona Marlene? A gente quer estar junto, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer repartir, enfim. Esse tempo vai ser lembrado desta forma. Interessante, irmãos, que olhando para a história e observando, a gente percebe que em outros momentos nós tivemos tempos assim muito difíceis. Se você lê os relatos das duas grandes guerras mundiais,
que acometeram o planeta, né, principalmente a Segunda Guerra, né, foram guerras assim que devastaram, né, o planeta, né? Muitas pessoas morreram, muitas coisas ruins aconteceram, não é? Você talvez deva se lembrar do Holocausto, né? Você vai se lembrar que 6 milhões de judeus, pelo menos, foram assassinados, né, pelo regime, pelo Terceiro Reich, pelo nazismo, enfim. A gente vai olhando para a história e você vai percebendo que existem muitas tragédias narradas, e eu poderia narrar tantas outras, né? É interessante nós percebermos que, meus irmãos, que comparado a estas tragédias, elas praticamente não significam nada quando nós estamos falando do pecado. O pecado é a maior tragédia que alcançou a humanidade. Por mais que nós olhemos para este tempo, olhemos para trás e percebamos que todos esses eventos históricos, eles foram duríssimos, gravíssimos, mas quando você olha para o pecado e os desdobramentos que ele trouxe para a vida humana, não há nenhum tipo de comparação. Primeiro, porque o pecado nos tirou a perfeição, nos tirou do relacionamento direto com Deus. Se você ler lá no livro de Gênesis, você vai lembrar-se, ou você vai se lembrar, que Deus todos os dias, na viração do dia, ia lá bater um papo com Adão e Eva. E por causa do pecado, isso se perdeu. Ou seja, aquela relação direta acabou. O pecado trouxe consigo também uma série de consequências. Além desta perfeição, deste relacionamento direto com Deus, nós sabemos que outros tantos desdobramentos vieram sobre a vida dos homens e das mulheres. A vergonha, a mentira, a avareza, o roubo, a corrupção, que quase não acontece, não é assim, Gleber? Quase nem tem. Enfim, isto tudo, meus irmãos, são desdobramentos, mas o pior deles foi a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o que, meus irmãos? A morte. E é interessante nós percebermos que a morte lá, ela precisa ser tratada em dois aspectos: a morte física e a morte espiritual. É por isso, meus irmãos, que hoje eu sei que todos vocês têm fé. Já fiz essa pergunta, mas a gente faz de novo, não tem problema. Eu sei que todos vocês são cristãos. Eu sei que todos vocês amam a Deus. Mas a pergunta é, quem quer partir hoje? Levanta a mão. Maria, você não vai levantar a mão? Não. Você quer ir, Rosângela? Só se Deus quiser, né? Porque nós, efetivamente, não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a eternidade. Então, quando nós estamos falando desse desdobramento da morte, não é? E quando a gente sofre, né, com a proximidade, com os eventos que estão acontecendo, é por quê? Porque isso é uma consequência do pecado. Tanto a morte física como a espiritual. Mas o Senhor Jesus, como nós já tratamos aqui, ele resolveu esse problema. Quando nós falamos, né, ele vai à cruz do Calvário, aquela cruz que era maldita, aquela cruz da vergonha, e ele a transforma em bendita, por nossa causa. Ele vai à cruz do Calvário, claro que este plano é divino, não é? Foi porque Deus amou, ele vai à cruz do Calvário, e ele resolve, efetivamente, a consequência principal do pecado, que era nos separar de Deus. Ou seja, a comunhão ela é reintegrada ou reiterada pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ou seja, a morte, para aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, ela já não mais nos alcança. Em que aspecto? É claro que nós vamos morrer, mas nós sabemos que ao morrermos, como já falamos anteriormente, nós efetivamente estaremos com Deus para sempre, para desfrutarmos da eternidade com o nosso Senhor. Agora, o que nos resta
é tratar dos nossos pecados no tempo presente. Porque a despeito, meus amados irmãos, deles não poderem mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, os pecados temporais, os pecados que nós cometemos no tempo, depois da nossa conversão, eles ainda trazem consequências para a nossa vida. Eles trazem. E como eu lhes disse, o pecado, ele é a maior tragédia que acometeu o coração do homem. Não existe nada mais grave, não existe nada mais danoso do que o pecado e os desdobramentos, as consequências dele para a história do homem, não é? E nós, meus irmãos, vamos olhar e perceber que na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, não é? O homem de batalhas, um homem que nós temos como exemplo em diversas ocorrências bíblicas, mas ele cometeu um pecado gravíssimo, muito sério. E nós vamos perceber esta noite a importância, é isso que eu quero que você, até disse para a equipe de louvor, eu quero que você olhe para essa mensagem na perspectiva positiva. Eu não quero que você veja e encare essa mensagem no sentido negativo ou da acusação. Ah, o pastor veio para apontar. Não, não é isso. Eu quero que você perceba, olhando para o exemplo de Davi, como é de total e vital importância que você e eu tratemos dos nossos pecados. Que apesar de termos sido lavados e remidos por Jesus, nós não podemos brincar, não é? Cultivarmos pecado no nosso coração e acharmos que isso vai ficar por isso mesmo. Nós vamos perceber, você conhece a história, que as coisas não são bem assim. Olhando então para o pecado de Davi, o que a gente percebe, não é? É que, e você conhece, Davi era rei de Israel. E ele, meus amados irmãos, ele poderia ter o que ele quisesse. Você e eu sabemos que um certo dia ele acordou, foi na varanda do palácio e viu uma mulher. E ao ver aquela mulher, ele a cobiçou. Nós falamos um dia destes nas lives. A cobiça, ela é, meus amados irmãos, a origem de praticamente tudo que é de ruim que existe na nossa vida. Quando nós olhamos e cobiçamos, a cobiça sempre será pecaminosa. É que nem inveja. Não existe cobiça boa. A gente tem que tomar muito cuidado com essas construções, não é? E ele então cobiça Batseba, como nós bem sabemos, ele faz com que ela chegue até o palácio, ele tem relações com ela e ela fica grávida. E aí ele descobre que ela era casada só com um dos seus mais leais dos seus comandantes, Urias. E você deve se lembrar dessa história. E aí ele pensou, já sei, porque nós somos assim, iguaizinhos a Davi, meus irmãos. Já sei, vou dar o meu jeito, eu vou resolver. Chamou Urias no palácio e falou, cara, você é muito bom, você está precisando de uma folga, não é assim, dona Marlene? Eu acho que eu não estou enganado, né? Você está precisando de uma folga, você é um comandante leal, vai para casa, porque ele pensou, Urias irá para casa, vai se deitar com a sua esposa, pronto, está resolvido o meu B.O. O espertão Davi achou que ia resolver assim, não é? E ele assim o fez, e Urias, não, mas não, enfim, não posso, os meus soldados estão longe de suas casas. Como eu, sendo comandante, era um homem idôneo, irmãos, um homem fantástico, nessa perspectiva. Tentou embebedá-lo, enfim, tentou fazer de tudo para que Urias fosse para casa e ele não foi. Então só lhe sobrou uma alternativa, matá-lo. Por mais que Davi não tenha atravessado com uma lança, você e eu sabemos que ele manda Urias para frente de batalha. E hoje nós estamos acostumados com essa guerra tecnológica, e parece-me que está virando biológica, não é? Nós estamos acostumados com isto hoje. Naquela época, meus irmãos, os exércitos se encontravam.
quem estava na frente, muito provavelmente morreria. E é o que acontece com Urias. Ele morre porque Davi assim mandou que ele fosse colocado lá. E ele, como um homem fiel ao rei, assim o fez e morreu. E Davi pensou, beleza, resolvi o meu problema. Trago Batseba para morar comigo no palácio, ela vai ser mais uma no meu harém, enfim, e está tudo resolvido, não é? Muito bem. Mas com Deus, esta conta não fecha assim. Aí Deus vai levantar um homem, um profeta, chamado Natã, para chamar-lhe a atenção, e ele vai contar uma parábola para Davi, e aí Davi fica furioso. Quem é este homem que matou a única ovelhinha daquele cidadão pobrezinho? Pois é, você mesmo, seu miserável. Esse é você. Aí a casa caiu, né? Aí ele reconheceu o que tinha feito, e o salmo que nós lemos, meus amados e queridos irmãos, narra como o pecado foi tratado. E é isso que você e eu precisamos aprender aqui essa noite. Como, efetivamente, tratarmos dos nossos pecados. Primeiro, reconhecendo os nossos pecados. O verso de número 2, 3 e 4, eles dizem assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, o que a gente percebe, meus irmãos, em primeiro lugar, é que Davi reconhece o seu pecado. Ele chama o seu pecado pelo nome. Não é essa coisa de confessarmos por atacado, não. Ele reconhece. Se você ler o Salmo 32, que também retrata este contexto, você vai perceber isso de uma forma muito clara. Que ele vai confessar, vai dizer para Deus, reconhecer aquilo que ele havia feito, aquilo que ele tentou efetivamente guardar em secreto, ele foi obrigado a reconhecer. Por quê? Porque Natã é levantado para corrigi-lo e ele efetivamente reconhece o seu erro. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos convidados a reconhecermos os nossos pecados. A palavra nos informa que não há um justo sequer, que todos pecaram, e que o reconhecimento das nossas mazelas diante de Deus, guarde isso, é o início da redenção da nossa alma. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Todas as vezes que Deus foi tratar com o povo no Antigo Testamento, o povo começou a ser tratado efetivamente quando eles reconheceram o seu pecado. Enquanto eles estavam orgulhosos, enquanto eles não se dobravam, enquanto eles não reconheciam, Deus não tratava com eles. Pelo contrário, Deus pesava a mão, sempre. Mas bastava o povo se arrepender, que Deus levantava um profeta, um juiz, enfim, para libertá-los, para tratar com eles, para curá-los daquele mal que eles mesmos haviam colocado sobre si. É interessante então nós percebermos que este reconhecimento, ele dá início ao processo de restauração no nosso coração. O pecado, meus irmãos, ele não pode ser tratado de uma outra forma. Todos nós pecamos, por isso eu fiz questão de narrar, não há um justo sequer, todos nós falhamos. E nós não podemos prescindir desta ferramenta importantíssima que a Bíblia narra para você e para mim, que nós devemos tratar disto diante de Deus. Não fazer como Davi, tentar esconder o pecado. Então, em primeiro lugar, reconhecer o pecado. Segundo, reconhecer em última instância que o nosso pecado sempre é contra Deus. Veja o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Davi tinha consciência da amplitude
do seu pecado. É interessante, meus amados irmãos, que ele comete um pecado contra um homem, contra Urias e contra a sua família. Mas ele tinha consciência que, em última instância, tudo aquilo que ele fez contra Urias ofendia a santidade de Deus. E é importante que você e eu nos lembremos disso essa noite. Às vezes nós maquinamos contra alguém, contra alguma coisa, e efetivamente consumamos, e achamos que este pecado diz respeito apenas a esta esfera. Não. Todo pecado que você e eu cometemos é uma afronta à santidade de Deus. Todo pecado que nós cometemos alcança ao nosso Deus, e nós precisamos nos lembrar disso, que o nosso pecado não é só contra os indivíduos. Em última instância, nós estamos ferindo, alcançando o nosso Deus, que é santo. E ele reconhece isso de uma forma muito clara: pequei contra ti. O nosso pecado, meus irmãos, ele é tão grave, que a segunda pessoa da Trindade, isso que a gente precisa entender, porque está caindo em desuso esta mensagem. O nosso pecado ele é tão grave, que precisou a segunda pessoa da Trindade assumir a forma humana para resolver isso. E eu quero que você e eu entendamos esta noite o quão importante é nós tratarmos do nosso pecado por causa dos desdobramentos dele na nossa vida. Então, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que o nosso pecado é sempre contra Deus, que nós devemos admiti-los diante dele. E em terceiro lugar, reconhecermos que só nele nós podemos encontrar redenção para o nosso pecado e para a nossa alma. Vejam aí o verso 2, eu vou lendo e os irmãos vão acompanhando. O verso 2 diz assim: a consciência que Davi tinha de que só Deus podia efetivamente redimi-lo, tratar deste pecado, libertá-lo das consequências dele no sentido espiritual. O texto diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 7 diz assim: purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso de número 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. É interessante nós percebermos, meus irmãos, que Davi tinha consciência que só Deus poderia restaurá-lo de tamanha atrocidade. Davi começou a compreender de uma forma muito clara, porque ele está confessando o seu arrependimento aqui neste salmo, que o jeito que ele tentou dar para resolver o seu problema não foi suficiente, não resolveu, pelo contrário, muito pelo contrário, mas nós não temos tempo para tratar disso aqui essa noite. O fato é que agora ele reconhece que só o Deus Todo-Poderoso poderia efetivamente resolvê-lo, que para libertá-lo de tão grande pecado, só um grande e misericordioso Deus poderia fazê-lo. Só Deus poderia tratar daquele ato grave, daquele pecado seríssimo que Davi havia cometido. Afinal de contas, ele havia matado um homem para satisfazer um prazer, uma necessidade física, para você entender de uma forma bem clara. Foi isso que ele fez. O texto diz que apesar da sua, aliás, nós concluímos que apesar da sua santidade, Deus poderia trazê-lo de volta à comunhão e acalmar o seu coração e ele continuar a viver. É interessante a gente perceber, porque esta confissão, ela está ligada diretamente à retomada de vida. É muito importante que a gente perceba isso aqui essa noite, que a confissão, o reconhecimento, diz respeito à retomada de vida daquele homem. O pecado arrebentou com Davi.
Mas ele sabia que em Deus era possível encontrar perdão e redenção para a sua alma, depois da sua consciência tratada, quando ele foi procurado pelo profeta Natã. Da mesma forma, somos convidados a buscarmos esta mesma redenção em Cristo. Ou seja, meus irmãos, todos nós falhamos, todos nós erramos, o pecado que nos separava de Deus, já não existe mais esta consequência sobre nós, mas invariavelmente nós continuamos errando. E nós precisamos urgentemente tratar daquelas áreas da nossa vida que por vezes nós resolvemos tentar dar o nosso jeito, tentar resolver da nossa forma, achando que nós vamos conseguir lograr êxito. E o texto está nos mostrando que isso não é possível. Em quarto lugar, reconhecer que nós precisamos, se queremos ter a nossa vida tratada, nos humilharmos diante de Deus. Veja o que diz o verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi tentou viver como se nada tivesse acontecido. Deus levantou Natã para humilhá-lo. E ele se humilha efetivamente diante do Senhor. É interessante, meus irmãos, que Deus não está atrás, de sacrifícios arrogantes, prepotentes, orgulhosos, como estão descritos aqui no verso de número 16. É interessante que o sacrifício que Deus julga como agradável são aqueles que partem de um coração quebrantado, daqueles que reconhecem que são pecadores, daqueles que, a despeito de terem feito coisas horrorosas, como Davi fez, mas ainda assim reconhecem que em Deus podem ter as suas vidas reconstruídas, o seu pecado perdoado, e continuar vivendo. É isso que nós estamos percebendo. Da mesma forma, então, nós precisamos nos humilhar diante deste Deus Santo, rasgarmos os nossos corações, declarar a nossa falência e esperarmos inteiramente na manifestação da sua graça. Eu ganhei este livro de presente. E é um livro que tem, deixa eu ver aqui, 45 páginas. Segundo me falaram, é um dos best-sellers da Amazon. É isso, né, Lucas? Chama Ego Transformado, Tim Keller. Se você não leu, por favor, compre esse livro. Eu subestimei esse livro, já confessei isso para o Lucas, inclusive. Eu subestimei porque quando eu olhei 45 páginas, eu falei, não é possível que esse livro seja profundo. E é interessante, meus irmãos, que este livro nos ensina, usando um texto do apóstolo Paulo, que agora não interessa, ele nos ensina exatamente aquilo que é retratado nessa última construção que eu lhes trouxe. Que nós podemos sim descansar no nosso estado de falência, porque Deus sabe. Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos libertar, para nos salvar. Ele sabe da nossa natureza pecaminosa. Por isso, o texto que é usado aqui do apóstolo Paulo, ele não permite ser julgado pelos outros, nem por ele mesmo. Por quê? Porque o que nos alcançou é muito maior do que tudo isso. E nós, efetivamente, por causa da nossa natureza, vamos errar, vamos falhar, vamos deixar a desejar, mas ainda assim, há esperança para todos nós. Há esperança de termos a nossa vida tratada. O que nós precisamos é nos humilharmos diante de Deus. Coisa que muitos não estão dispostos a fazer no tempo presente. Muitos, meus amados irmãos, creem que Deus, não requer de nós este estado de humilhação. Quem diz isso não conhece o texto. Porque se tem uma coisa que agrada ao Senhor é quando nós nos humilhamos diante dEle. Quando nós reconhecemos que precisamos dEle. Quando nós reconhecemos as nossas mazelas. Quando nós reconhecemos os nossos erros. Aí sim, este processo gracioso é desencadeado na história da nossa vida e Deus começa a tratar do nosso coração, mudando a disposição.
O evangelho do nosso Senhor Jesus, é para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que reconhecem que não suportam mais, ou seja, que não têm condições de responderem sozinhos a todos os atos pecaminosos que nós ainda cometemos. Não tem como nós escaparmos disso. Para no final, meus irmãos, depois de buscarmos a Deus, reconhecendo o nosso pecado, declarando o nosso estado de falência, que nós precisamos dele, precisamos da intervenção dele, para assim como no verso de número 12, se você puder ler aí, dizer para o Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação, porque o pecado rouba a alegria do nosso coração. O pecado faz com que você e eu não consigamos servir a Deus. O pecado faz com que você e eu paremos de amar a Deus, ou deixemos de amá-lo na sua intensidade maior. O pecado, ele faz com que você e eu percamos a alegria com as coisas do Senhor, e faz com que a gente comece a olhar só para as coisas deste tempo. O pecado faz isso, ele nos cega, e Deus permite, para nos ensinar lições, assim como ele fez com Davi. Nós percebemos isso de uma forma muito clara, quando nós não levamos isso a sério. Deus permite que nós andemos segundo o curso do nosso coração, para a gente perceber que enquanto não nos humilharmos diante dele, enquanto nós não o buscarmos efetivamente, nós vamos colocar a nossa esperança nas coisas deste tempo, nós vamos buscar satisfação nas coisas deste tempo, achando que nós vamos conseguir, de alguma forma, fazer como Davi, enganar a Deus. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus não está esperando, meus irmãos, nada menos do que a nossa humilhação diante dele. E é diante dele, não é diante de pastor, não é diante de conselho, não é nada disso. É diante dele, para termos a nossa vida tratada, e esta alegria que Davi havia perdido, fosse restaurada. Da mesma forma, e eu gostaria que você pensasse na sua relação com Deus, como ela está. Nós nos alegramos com o Senhor, alegramos mesmo. Nós nos alegramos com a obra da redenção, nós nos alegramos com a aproximação do reino, nós nos alegramos com o serviço que prestamos para o Senhor, nós nos alegramos com a leitura da palavra, nós nos alegramos com a oração. Se isso não estiver acontecendo no nosso coração, é porque efetivamente algo de errado está acontecendo. E nós precisamos nos humilhar diante de Deus para que este processo de restauração aconteça. Mas pastor, o senhor está falando de uma coisa vultuosa, grande? Não, todos os dias nós precisamos nos humilhar diante de Deus, clamarmos pela sua misericórdia, pedir socorro, porque nós não vamos dar conta, não dá. Por mais que a gente ache que vai dar, como Davi achou, nós não vamos dar conta, nós precisamos da assistência do Senhor o tempo todo. Foi por isso que Jesus disse para nós, Maria, que Ele estaria conosco todos os dias, em todo o tempo. O Espírito Santo, meus irmãos, foi mandado exatamente para nos consolar e nos guiar, para nos direcionar, e assim que as coisas são. Nós não podemos subestimar a ação da Trindade Santa na história da nossa vida, e acharmos que com o nosso jeito nós vamos conseguir burlar aquilo que a Trindade na sua relação econômica resolveu fazer. Não vamos conseguir. Não vamos, nós vamos nos frustrar, vamos nos machucar, vamos machucar a outros, vamos começar a colocar a culpa nos outros. É muito comum, eu só não dou exemplos concretos para não ser mal interpretado, mas é muito comum nós nos depararmos com isso, é muito comum, em decorrência, meus irmãos, desta falta de humilhação diante de Deus, reconhecendo as nossas mazelas. Terminando, meus irmãos, precisamos, então, concluindo, sempre tratar da nossa vida no altar do Senhor, sempre. Sempre. Estou muito feliz que a senhora está aqui, viu, dona Marlene? Porque eu vou pregando e vou lembrando das coisas que a senhora fala. A senhora me traz à lembrança coisas boas.
E a dona Marlene sempre diz assim às terças-feiras, que as pessoas sintam saudades daqui, não é assim, dona Marlene? Nós precisamos tratar da nossa vida diante de Deus. Sentir saudade do Senhor, sabe? Você que está em casa me ouvindo, enfim, precisamos sentir saudades desta alegria fantástica que o Senhor produz no nosso coração. Reconhecer que somos pecadores e que pecamos contra Ele, que é santo. E entender que ainda sendo um Deus totalmente santo, só nele encontraremos redenção para a nossa alma, para a nossa vida. Quando eu digo redenção, não é no aspecto da obra salvadora, mas é para enfrentarmos este tempo, e enfrentarmos da forma correta, fazendo aquilo que é prioritário, fazendo aquilo efetivamente nós como cidadãos dos céus, que estamos de passagem, devemos fazer. É assim que nós devemos olhar para esta construção. E certamente Ele nos ouvirá, tratará das nossas feridas e restituirá a alegria do nosso coração. Louvado seja o Senhor. Queria ler 2 textos conhecidos para terminarmos. O segundo livro das Crônicas, que esse é mais famoso, né? Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, para confirmar esta verdade, verso 14. Diz aí: se meu povo, que se chama pelo meu nome, 7,14, segundo livro das Crônicas, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Que bênção, irmãos! Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Tiago, no capítulo 4, versos 8 em diante. Tiago, capítulo 4, verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, eu não vim aqui com a intenção de acusar ninguém. Eu vim aqui para te dizer que Jesus resolveu o grande problema da nossa vida. Ele, ao morrer, nos justificou, não há dúvidas disso. Só que a nossa natureza ainda é a mesma, é a pecaminosa, e o apóstolo Paulo narra essa luta dentro do nosso coração. E nós precisamos, para irmos vencendo estas lutas, nós precisamos indo tratando dos nossos erros diante do Senhor, colocando cada um deles, pedindo a Deus que tenha misericórdia da nossa vida, porque estes pecados que nós cometemos, ainda que eles não nos separem mais de Deus, mas eles trazem consequências temporais. E nós estamos observando isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esse negócio de, vamos deixar para lá, não vou resolver, não vou tratar, não vou pedir perdão, não vou atrás. Isso, meus irmãos, está mais do que demonstrado, inclusive pelo exemplo bíblico da história de Davi, que se nós não buscarmos a Deus, não tratarmos da nossa vida, nós vamos sofrer ainda mais. E o desejo do meu coração como seu pastor é que você não sofra tanto, porque esse tempo já está muito difícil. Eu sei disso porque pregando de máscara aqui eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Só Deus para ter misericórdia, porque eu devo ter uns 8 pulmões, Deus deve ter instalado mais uns 6. Porque não está fácil, está muito difícil. Está difícil eu ficar pensando que eu posso sair
para atender alguém e voltar para minha casa e infectar a minha família. Está tudo muito difícil. Então, para tornar a nossa vida um pouco mais fácil neste tempo, o que eu gostaria que você colocasse na sua mente, porque eu tenho tentado colocar isso na minha, é que o meu pecado, o meu, não o do outro, o meu pecado precisa ser tratado constantemente diante de Deus. Para que cada vez mais eu atinja a estatura do varão perfeito, que cada vez mais eu me pareça com o meu Redentor. Esse é o desejo do meu coração, espero que seja o seu. De todo o meu coração, espero que esse seja o seu. Que cada vez mais nós nos aproximemos dele. E a gente se aproxima cada vez mais quando nós nos humilhamos, quando nós tratamos, quando nós efetivamente não tentamos dar o nosso jeito. Porque o jeito já foi dado lá na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não precisamos de desculpas ou desculpinhas, nós não precisamos disfarçar, nós podemos sim efetivamente rasgar os nossos corações diante de Deus. E Ele assim o quer e requer de cada um de nós. Por isso, meu irmão, saia daqui pensando, como anda a sua vida com Deus? Aqueles amores que eu narrei aqui, amor por Ele, pela obra, pela Bíblia, pela oração, etc. Como é que isso está? Você que assiste em casa, como é que estão estas coisas na sua vida? Se efetivamente nós perdemos a alegria, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Pedir a Ele que restaure a nossa vida. E para tanto nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim, e aplique a sua palavra em nosso coração.